CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, desse horário, às 10 horas. Teremos outra reunião hoje à tarde, às 17 horas. O mesmo assunto, o mesmo tema. É bom porque às vezes a pessoa não pode vir de manhã, vem à tarde e vice-versa, né? Nesse horário de manhã, nós temos o atendimento da obra social Antônio de Aquino. Todo o pessoal que está lá no telheiro, lá atrás, as mães, os pais, os jovens que estão nas salas, as crianças que são separadas por idade, estão todos na evangelização. Esse é um trabalho muito sério e muito importante que é realizado na Casa Espírita. A gente sabe que a evangelização, ela nos ajuda muito na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, que a gente vai implantando valores, né? Regras para eles, condutas disciplinares, isso é muito importante. Então, quem tiver suas crianças, seus netos, sobrinhos, tragam para a evangelização da Casa Espírita, que é um trabalho muito sério, muito bem planejado e muito importante para todos nós. Hoje de manhã também, por causa do todo o povo que está lá atrás, é o trabalho da obra social. Como sempre, a gente pede muito auxílio, quem puder colaborar, porque eles chegam, tomam café, depois 11 horas, 11h30, eles almoçam. Então, o que eles tomam no café da manhã é o que a gente toma em casa. O que eles almoçam é o que a gente almoça em casa. Então, quando a gente comprar alguma coisa para nós, vamos no supermercado fazer compra, não esquecer de trazer 1 quilo de um alimento, uma lata de óleo, sal, um pacotinho de sal. O que puder trazer é sempre muito bem-vindo. Mesmo que diga, mas eu só tenho uma garrafinha de detergente. Não faz mal. Uma garrafinha, lava a louça. A gente lava a louça, precisa de detergente, precisa de esponja, né? Precisamos de material de limpeza para manter a nossa casa assim, branquinha, limpinha. Todo material de limpeza é todo muito bem-vindo. E quem não puder trazer, colaborar com dinheiro também a gente aceita. É só entregar para o nosso presidente, Newton José, porque a gente paga a conta de luz, que é muito alta, né? Pagamos conta do gás, pagamos água, então a gente precisa de qualquer auxílio que vier, é sempre muito bem-vindo. Nas quartas-feiras nós temos as nossas reuniões públicas de 10 da manhã às 15 horas e às 19 horas. Quarta-feira nós temos o trabalho da cura, o passe de cura. Quem achar que está precisando, no final da reunião permaneça no mesmo lugar que um médium da casa virá conversar. Eu mesma me coloco à disposição da gente ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Muitas vezes a gente precisa mesmo vir mais vezes à casa. A doutrina espírita é uma doutrina que não requer que a gente venha assim uma vez por semana, assistir uma palestra, tomar o passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir embora para casa. Não, ela requer que a gente venha mais vezes, porque nós temos cursos aqui a semana toda, de domingo a domingo, em vários horários. É só a gente escolher o horário que mais nos convier. Mas precisamos estudar com os livros nas mãos. Temos ali a nossa livraria com os livros necessários para os cursos que vamos fazer. A doutrina espírita exige que a gente estude, que quem vier a casa uma vez por semana, assistir a palestra, tomar o passe, beber um copinho d'água e for embora, não é espírita, é espiritualista. Espírita é aquele que estuda Kardec, as obras de Kardec, depois começa estudando Leon Denis, depois André Luiz, e a gente não para mais. Vocês vejam bem, eu com a idade que eu estou não parei. A gente não para, porque a gente vê que a gente ainda não sabe. A gente pensa que sabe, mas não sabe. Então, estudar. E estudar é muito bom, né? Mantém a nossa cabeça equilibrada, organizada, faz um bem enorme. Então, vamos estudar a doutrina espírita. É importante para nós, para a gente aprender a como enfrentar as nossas dificuldades diárias, que não são poucas. Então,
quarta-feira é o dia do passe de cura. Então, os recados são esses. Pedimos que, por favor, diminua a campainha do telefone para que não toque durante a reunião, porque sempre atrapalha um pouco, não é isso? Hoje nós teremos o nosso companheiro Paulo José, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, e na hora do passe, a nossa companheira Rosana vai fazer a sustentação do passe com o tema do Evangelho que nós vamos ler agora. Para nós iniciarmos o nosso estudo, o Evangelho de hoje, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, o item 17, que fala da piedade. Eu vou ler um pedaço, mas vocês em casa peguem o Evangelho, que todos devem ter, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. E nos diz assim esse espírito que se chama Michel. Ele diz assim: a piedade, ela é a virtude que mais nos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio. Mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. Então vamos fazer a nossa prece, para nós começarmos o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, nosso amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos que trabalham na nossa casa, o nosso Antônio de Aquino, nosso Allan Kardec, Dr. Herman, professor José Jorge, esses amigos, Senhor, que trabalham aqui incansavelmente. Por isso nós nos reunimos e é com muita gratidão que a gente sente por essa oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, abençoe a cada um que adentrar por esta casa hoje, a cada tarefa que está sendo realizada nesse momento, que abençoe essa nossa hora de estudo, para que possamos tirar muito proveito desse entendimento. Abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos e em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Nosso companheiro Paulo José vai nos falar do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, Conhecimento do Futuro. Eu vou ler duas perguntinhas. A 868, Kardec perguntou assim: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos responderam: em princípio, o futuro lhe é oculto, e apenas em casos raros e excepcionais é que Deus permite sua revelação. E a 869, com que objetivo o futuro se acha oculto ao homem? E os espíritos responderam: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, ele não precisa se preocupar com ela, ou então procuraria entravá-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, até mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim, tu mesmo preparas frequentemente, sem o suspeitares, acontecimentos que sobrevirão no decorrer da tua vida. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Obrigado.
Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Que dia lindo, né? Que alegria vê-los aqui. Que alegria vê-los vindo estudar um tema tão capital, né? Um tema tão sério, tão atual. Um aprendizado que a gente jamais irá esquecer, né? Sobre o futuro. O futuro, o que é o nosso futuro? O futuro são as nossas escolhas, né? E graças a Deus, a gente escolheu a melhor parte do dia. Estar aqui sentadinho, ouvindo Paulo? Não. Ouvindo, como a querida Gracildes disse, as orientações de Jesus, dos bons espíritos, que irá energizar a nossa alma de paz, de conhecimento, de luz. Essa é a proposta de uma casa de amor. Eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui e isso ficou lá no meu subconsciente. Centro Espírita Altivo Panfiro. Aquela chamadinha inicial, né? Uma vinheta, coisa parecida. E aí vem uma vozinha linda, né, do nosso lindo Newton, uma casa de amor. E é mesmo. E é porque a gente percebe isso. Pela atitude desse lindo aí, dessa linda aqui, dessa Gracildes, pelos médios que, ao aproximar na entrada aqui, cumprimentam a todos que estão ali, esperando o momento lindo da reunião. Então, isso é fantástico. Mais fantástico ainda são as orientações divinas, como uma mãe que pega um filho no colo e fala assim: Paulo, estuda, serve, trabalha, para que teu futuro possa ser promissor. As orientações da Gracildes, e ela sempre faz as mesmas orientações, convidando-nos a acordar. É mais do que uma palestra do Paulo, não é verdade? Porque ela fala com sentimento, ela fala com emoção, com cuidado, com zelo. Então eu me apaixonei por ela. Esse carinho, esse respeito, ela guarda já na sua alma a certeza de estar sentada ali. Ela expressa que não há dúvida no seu coração. E aí, esse futuro aqui chegou graças a um homem que foi um tarefeiro imenso de Jesus, que é o Altivo Panfiro. Eu, que sou do Centro Espírita Leão Denis, jamais eu iria imaginar estar aqui hoje. Olha como o futuro vai surgindo, como as coisas vão se abrindo, como o sol vai brilhando, através do amor, da dedicação, de um senhor que começou jovem, acreditou, seguiu as orientações de Gracildes e hoje o nosso Newton conseguiu acreditar nessa proposta e abrir essa casa, abrir essa causa. Então, essa proposta, o que se chama Espiritismo, é uma doutrina libertadora. Por que libertadora? Porque o Espiritismo veio desatar os nós. Aqueles nós, né? Nós estávamos há séculos, há milênios amarrados de crenças, de preconceitos, de atitudes, principalmente de dúvidas, de incertezas, que não estavam levando o nosso espírito a nada, a nenhum progresso, não é? E quando eu adentrei a essa porta, a essa casa e essa causa, eu comecei a descobrir que existem dois tipos de futuro. Quais são os dois tipos de futuro? O futuro aqui na Terra, né? Que é o futuro intelectual, material, e o futuro espiritual, não é? Antes de ter
acesso a esses conceitos, eu achava que a minha vida gerava dentro desse gráfico aqui, ó, que é o bebezinho lá, iniciando o seu estágio na Terra, que nós espíritas chamamos de reencarnação, né? Depois chegando à atitude pré-escolar, né? Surgindo a oportunidade de ter o conhecimento intelectual, seguindo o seu rumo da juventude, da fase adulta, ó, legal, né? Da fase adulta. Depois, lá no pódio, lá em cima, chega o quê? O ápice da vida, né? A concretização da cerimônia do casamento. E aí, para grande parte da humanidade, chega o quê? A decadência, o descer das escadas. Será que é a decadência ou o descer das escadas? Ou o descer para a realidade maior? Olha as fases. Então, nessa última fase aqui, quando eu estou com a muleta, né? Que o corpo está cansado, sem energia, já retornando à minha realidade maior, acabou-se? Quer dizer que eu surgi na Terra para crescer, estudar, trabalhar, casar e pagar boleto e tchau, acabou. Não, a vida tem um conceito muito maior, tem um conceito muito mais belo. Vim, subi as escadas, realizei algo, eu vim com um propósito. Todos nós viemos com um propósito, né? De realizar algo. Primeiro por nós. E depois passar esses conceitos, né? Essas aptidões, todos nós possuímos, né? Espalhar. Deixar o quê? Pegadas. De o quê? Morais, né? Para que a gente possa ser, sim, marcado por aqueles que ficarem aqui na Terra. Já pensou? Quando a gente retornar à realidade maior, né? Porque isso aqui é temporário. Uma vida de 100, 90 anos é um ato. É um ato, simples ato, né? Um século para a espiritualidade é um dia, né? Então, o que a gente vai sair daqui levando o quê? Deixando o quê? Saudades. Se alguém fizesse uma pergunta para cada um de nós aqui hoje, se você retornasse ao mundo espiritual hoje, através da bendita lei da desencarnação, alguém sentiria falta de você? Será que a gente faz essa pergunta para nós mesmos? Nós sentiríamos falta? Alguém iria sentir a nossa falta? Não. Ou sim, não. Então, sentirá a nossa falta pelos atos, pelo conteúdo, tá? Que a gente possa passar para aqueles que buscam o nosso conceito. Dois tipos de futuro. O futuro espiritual. Tem um conceito legal, que é uma história de Chico Xavier, que eu achei bem interessante. O Chico Xavier, ele estava assim no auge da mediunidade, passeando por Belo Horizonte. Foi fazer um passeio. A cidade dele, Pedro Leopoldo, fica a 40 minutos da capital, Belo Horizonte. E ele foi fazer um passeio um sábado, à tarde. E aí, ali naquelas ruas ali bonitas de Belo Horizonte, arborizadas, né? Belo Horizonte tem muitas árvores, em todo o bairro de Belo Horizonte é cercado de árvore. É muito bonito Belo Horizonte. E aí Chico se depara com um amigo de infância.
Ele, oi, Chico, tudo bem? Aí ele, oi, tudo bem. E aí, ele fala, e como é que está a tua vida? Não, deixa eu contar a minha primeiro. E aí ele começa a falar para o Chico, olha, Chico, onde eu cheguei? Olha o meu futuro bem concretizado. Sou fazendeiro, e a gente espírita sabe, estou fazendeiro, né? Sou fazendeiro, sou um empresário bem-sucedido, tenho milhares de gados, um casamento, Chico, impecável, uma família maravilhosa. Só em filme, né? Tem assim, o altos e baixos. Família maravilhosa na terra? E que é isso? Duvida. Filhos lindos, netos mais lindos ainda. E você, Chico? O que o futuro lhe trouxe? Aí Chico fica assim meio desmotivado e fala assim, meu amigo, eu estou solteiro, vivendo de uma aposentadoria singela, abracei a doutrina espírita desde a juventude, trabalho na mediunidade com Jesus e meu guia espiritual Emmanuel, trazendo informações, contribuições aos meus irmãos em sofrimento. E aí o amigo deu uma gargalhada forte e irônica e falou, coitado de você, Chico, que futuro, hein? Virou as costas e saiu. Às vezes a gente passa pela rua pela essa experiência, né? O que você é hoje? Aí a gente chega em casa destroçado, né? Destroçado, né? Às vezes a pessoa, em vez de nos erguer, as pessoas jogam a gente dentro da vala. Chico chegou em casa, Chico é humano, estava encarnado. Chegou em casa destroçado. E o filho, o que foi, pai? Nada, eu quero me recolher, não quero nada, não quero jantar, quero fugir do mundo. E se recolheu na sua caminha, colocou alguma coisa no rosto, e aí ele apagou a luz e ele viu surgir uma luz. Acorda, tira isso do rosto. Mas acorda, o que houve? O senhor agora? Até o senhor vem atrapalhar? Ele tinha essa liberdade com o Emmanuel. Até o senhor vem atrapalhar? O que está vendo com você? Eu estou arrasado, e contou o ocorrido. Aí ele falou assim, Chico, você é muito ingênuo mesmo. Então eu vou citar para você aqui que você não existe diferença alguma entre você e esse seu amigo e essa frustração que vai te trazer doença. Seu casamento, Chico, foi com a doutrina espírita. Sua família, Chico, são todos os que te procuram para receber o socorro espiritual. Seus filhos são seus livros publicados. Seus netos são a tradução dos seus livros para outros idiomas. Que mais? Seus bens, olha os bens, são os seus valores morais. Quem é mais rico? Quem realmente conseguiu preparar o futuro? E ele se desligou da carne já antecipadamente, anos atrás, passou no cartório, deixou a casa para o filho adotivo, deixou outros bens que ele tinha, um carrinho lá bem humilde, para o filho. Esse carro está até hoje lá na garagem. E falou assim, da vida eu não levo nada. Da vida eu levo a vida que eu levei. E qual foi a vida que ele levou? Poderia ser mais o autor mais rico do país. No entanto, doou todas as suas obras para as instituições divulgarem a luz que é a doutrina espírita. E hoje, como está o futuro de Francisco Cândido Xavier no mundo espiritual? Poxa, belíssimo, né? Em regiões
Se o nosso altivo, que é o presidente dessa instituição, médiuns sérios, que conviveu com ele vários anos, teve a oportunidade de chegar numa região onde ele está, não teve a oportunidade de falar com ele? Uma coisa curiosa aconteceu comigo. Eu sonhei que eu estava dentro do Centro Espírita Leon Denis, aí abri uma porta, quando eu via quem estava lá no meio da sala, o altivo. Aí eu, puxa vida, que maravilha, quero abraçá-lo, quero agarrar, fazer mil loucuras com o senhor. Caramba, é o senhor que está aí? Ele olhou para mim, sorriu, bem discreto, e falou sim. Aí eu falei assim, eu quero entrar. Ele falou, não, você não pode entrar. Aí eu quero entrar. Por favor, você não pode entrar aqui agora. E fechou a porta. Por quê? Tadinho do Paulo, né? Tem que tomar muita vitamina espiritual para conseguir falar com o chefe. E eu, poxa, não foi um sonho, foi um encontro ao vivo e em cores. Foi muito forte e objetivo. Uma coisa assim, eu nunca mais esqueço. Só não esqueço que eu queria agarrar. Agora só, olha para a Fernanda, eu ia fazer um show ali, de repente, ó, ali era um centro cirúrgico, local de cura, de trabalho sério, né? E eu, com a minha infantilidade, ia estragar totalmente o trabalho, né? Divaldo vai visitar uma região do mundo espiritual, aí chega, olha que coisa linda, em pensamento. Aí, Joana, para, você está falando demais. Como está falando demais? Eu não estou falando como? Você está falando pelo pensamento, está atrapalhando aqui. Depois você curte o lugar. Vem, vamos trabalhar. Olha o treinamento do estudo que ela nos convidou para o preparo para a vida futura. Né? Então, se preparar, conhecer, amaciar as emoções, o perispírito, para chegar bem na realidade fantástica que é o mundo espiritual, não é? Então, há dois tipos de futuro. Há um futuro também de um ser humano fantástico, que foi um professor famoso. Hoje ele dirige uma das escolas mais tradicionais e maior do Rio de Janeiro, mas foi uma pessoa que veio de Portugal aos 17 anos. Naquele período tinha que pedir uma carta, e enviar uma carta de punho, pedindo autorização, né? O irmão dando autorização, os irmãos moravam aqui, e os irmãos tinham que mandar uma carta para Portugal de punho, autorizando a vinda desse jovem para o Brasil. Esse jovem veio, realizou grandes feitos, realiza até hoje, com um amor incondicional, em educar as crianças para transformá-las em homens e mulheres de bem. Ama a vida, ama o que faz. Curioso que ele era apaixonado pela medicina, mas ouviu atentamente a sua intuição e falou assim: o meu caminho é educar. E educar é o quê? Salvar. Então, é também um futuro espiritual e intelectual junto? Lógico que é, não é? Dois exemplos assim fantásticos de um futuro moral, intelectual e espiritual. Já dizia o nosso Samson, nesse livro fantástico que é O Céu e o Inferno. Qual é o nosso futuro? Samson fala assim: eu sou o espírito, a minha pátria é o espaço, o meu futuro é Deus, que resplandece na imensidade dos céus. Nesse mesmo livro, Allan Kardec
inicia no capítulo 1 um estudo bem interessante, que ele deu o título O Futuro e o Nada. Dois conceitos de duas doutrinas, a doutrina da razão, da espiritualidade e a doutrina do niilismo, a doutrina da negação. Ele dá dois exemplos aqui. O primeiro exemplo, os dois exemplos são do mesmo jovem. Ele fala, um jovem de 18 anos, atingido por uma doença do coração declarada incurável, e a ciência não tinha mais como dar jeito, ele poderia morrer em 8 dias, como em 2 anos, mas não passaria de além disso. O jovem, sabendo dessa notícia, imediatamente ele deixou todo o estudo, se entregou aos excessos de todos os gêneros. Quando os familiares e amigos perguntavam como era essa sua vida de desordem, era perigosa para arruinar ainda mais a sua situação, o jovem respondia, que me importa se já tenho 2 anos ou alguns meses de vida? Para mim, que adiantaria que serviria fatigar meu espírito para aprender se não desfruto nada agora? Então, Kardec fala, eis a consequência do materialismo, da doutrina da negação. Aí, se esse jovem frequentasse o Centro Espírita Altivo Panfiro, tivesse pelo menos uma oportunidade de uma reunião, olha a atitude que ele iria tomar. Se esse jovem fosse espírita, ele teria dito aos familiares e amigos, a morte destruirá somente o meu corpo, que eu deixei como uma roupa usada, mas meu espírito viverá para sempre. Serei, olha que coisa legal agora, em minha vida futura, aquilo que houver feito e vivenciado no presente. Então, daí a importância do conhecimento, não é? Aí Kardec termina dizendo, qual dessas duas doutrinas é preferível? Claro que é a segunda doutrina, né? A segunda doutrina de fatos. E quanto a fatos, não há argumento. Quem de nós poderia prever que há 3 anos atrás iria surgir uma doença que iria mexer com toda a humanidade, Nem os médios mais famosos do mundo teriam acesso a essa informação. Não é verdade? Porque nem tudo, como ela leu aqui no início, nem tudo pode ser revelado ao homem, né? Ao homem, quer dizer, à humanidade, por enquanto. Nós ainda, grande parte da humanidade, ainda não possui maturidade espiritual e moral para lidar com essas informações fortes, dinâmicas. Vai que alguém revelasse, a partir de fevereiro, março, vai surgir aí uma pandemia aí e traçasse. A desencarnação irá acontecer em massa. Se você não desencarnar, você vai passar por um processo de sufocamento. Isso iria provocar o quê? O caos. E a maioria, que o Brasil é o primeiro país mais ansioso do mundo. Depois dos Estados Unidos, o Brasil, o país mais ansioso do mundo. Olha que coisa, né? Isso é dado da OMS. Então, é curioso a gente observar que já pensou se eu tivesse essa notícia mesmo, ao vivo em cores, como ficaria as minhas emoções? Grande massa já ia começar a desencarnar, como aconteceu
um dos planos da vida aí, né, que foi o plano Collor, eu tinha muito acesso ao mercado financeiro e vi, ao vivo e em cores, depoimento de dezenas, centenas de brasileiros que desencarnaram devido à frustração de ter as suas economias confiscadas. Vocês souberam disso, né? Então foi assim uma coisa muito delicada e séria, não é? Eles não conseguiram romper a visão de um futuro, de uma saída para as suas dores, né? Optaram o quê? Pelo desencarne, muitos se suicidaram, né? E outros estão até os dias atuais sofrendo sequela de uma atitude infeliz, né? Uma opção infeliz, porque não conseguiram absorver a resposta dos espíritos. Qual o conceito para a humanidade, o espírito encarnado, ter uma vida feliz e organizada na Terra? E aí eles responderam assim: primeiro, viva com a posse do necessário. Olha que coisa legal. Depois, assuma a sua consciência tranquila. Consciência tranquila é um tipo de fé, né? No alto, né? No servidor de todos nós, que é Deus. E depois, olha que coisa linda, é um roteiro para a gente viver bem aqui na Terra. E a terceira orientação da espiritualidade superior, qual é? A fé no teu futuro. A fé no seu futuro. O nosso futuro é o resultado das nossas escolhas. Eu, a partir do momento, a partir do hoje, né? Como já diz o nosso Dalai Lama, olha que coisa legal. Eu, a partir de hoje, começo a me educar, a traçar metas, objetivos para o meu futuro. Tanto o meu futuro material, como o meu futuro espiritual. O nosso Dalai Lama, né? Ele diz que só existe 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama o ontem e o outro se chama o amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. E nós, muitas das vezes, assumimos aquele comportamento de manada, né? Aquele comportamento onde que a mídia está falando, faz isso, aí todo mundo faz, vive aquele processo, né, de loucura. E nós, o que a gente percebe? A gente percebe que a sociedade está doente, né? A sociedade está gritando por socorro, por um caminho, por uma saída, por uma trilha da salvação. E esquece, como diz o Eckhart Tolle, de viver o agora. O agora eu tenho um conceito de mudar, de manipular, de organizar, de realizar. Tenho todo o arbítrio, toda a liberdade. O ontem passou, não tem como mexer. É tipo aquela, não sei se é tempo de vocês, rebobinar o filme para entregar na locadora, né? Posso rebobinar o filme? Isso já era. A coisa está tão acelerada, né? Novos conceitos, novas informações, novas tecnologias. E o ser humano está assim, ó, perdidinho, né? Então é preciso viver o agora. Viver o agora. E Eckhart Tolle, ele diz assim no início aqui, ó, ele fala uma coisa muito interessante. Nós passamos a maior parte das nossas vidas pensando no passado, fazendo planos para o futuro, e ignoramos e muito o nosso presente. O futuro, a maioria
dos idosos, né? Minha avó falava, meu futuro a Deus pertence. Claro, a Deus pertence, mas também o autor do futuro sou eu, né? Eu começo a plasmar o meu futuro através das minhas ações, né? Das minhas escolhas, né? Então ele fala isso, né? E o nosso filósofo Mário Sérgio Cortella, nesse livro, ele pergunta para a gente a pergunta capital: qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Ninguém caiu de paraquedas aqui e para ficar aqui recebendo emoções fortes, seguindo um roteiro que não é um roteiro original e feliz para a vida, e morreu, acabou? Não. Não. Então ele fala que a vida é muito curta para ser pequena. Não é? A nossa vida tem que ser recheada de algumas pegadas, mini obras, né? A nossa vida é muito curta. É um instante, né? Na caminhada ainda das muitas moradas que vamos estagiar, nos muitos reinos do Pai, como disse o Cristo, que vamos ainda estagiar, não é? Então, a vida é muito curta para ser pequena. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Então ele volta a perguntar: qual é a tua obra? Qual é a tua obra? A minha obra? Vou tentar nesses alguns segundos pensar nisso. Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor. O que nos mantém vivo, o que mantém o universo equilibrado, os sóis aquecendo, os planetas girando, uma organização impecável, o direcionamento da mente do amor que envolve todos os seres e todas as coisas e que não para um segundo sequer. O amor está sempre envolvido toda a obra, desde o cosmo até aquele verme que vive a 500, 800, 1000 metros de profundidade. Aquele verme que vive lá nas profundezas da terra e do oceano está em contato, em sintonia direta com o raio divino. Então tudo é muito bem arquitetado. Então, a minha opção para o futuro que me aguarda é abraçar o amor, é abraçar a causa de servir, de ser. Ter é bom, é ótimo, mas conjugar os dois, ser e ter. Isso é muito importante. A maioria dos sistemas, a maioria das religiões mais tradicionais do planeta pregam o quê? A mesma coisa. O amor à divindade, o amor ao Criador, o amor ao próximo, como assim mesmo. Mas cada um vive lá no seu aquarinho, cada um virou um aquário. Chico Xavier até falou uma coisa linda, falou que a verdade era um espelho enorme. E aí Deus viu lá a nossa ânsia de ser o dono e falou: tá legal, então vou dar um pedacinho para cada um. Jogou o espelho espatifou numa rocha ali, de uma serra do morro, e cada um pegou um conceito, que é o mesmo: amar e servir. E amar-se também. Como é que o saco vai dar alguma coisa se está vazio? Primeiro tem que se preencher, como ela falou, de conceitos, de estudo, de reflexão, para depois começar a servir, a entender e a conhecer esse futuro, não é? E aí a gente foge dessas palavras aqui, bem interessante, na 870, e sai da rota. Na 870 do Livro dos Espíritos, Kardec fala assim: mas se é útil que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite que às vezes
a sua revelação? Os Espíritos respondem: é quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira, diferente do que o faria se não tivesse o conhecimento, né? Além disso, muitas vezes, para aquele que está encarnado, é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar em nós pensamentos que sejam mais ou menos bons. Olha que coisa atual aqui. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado por qual sentimento? De cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de obter mais cedo, desejando o quê? Desejando a morte daquele que deve deixar a herança, né? Ou então, outra perspectiva, despertará nele, se ele for bom, se ele for espírita, bom em sentimentos e pensamentos generosos. Poxa, caramba, meu pai vai deixar minha mãe, meu avô, minha avó, né? Eu sigo a doutora Ana Beatriz Barbosa, né, psiquiatra, e ela fala que atualmente chega no consultório dela coisas assim que não dá para acreditar. O pai chega lá, ou a mãe incomodada, que o filho está o tempo todo dela falando assim: divide a herança agora, quero a minha herança antecipada. E sabe qual é a idade do filho? 10 anos, 8 anos. E aí nós vemos, né, pelas mídias, esses acontecimentos brutais aí, né? Que acontece pelo quê? Vai levar o quê? Vai levar o quê? O que eu levo? Levo a fortuna? Não. Esses dois países em guerra agora, os dois são tolos. Os dois são tolos. Estão brigando para quê? Poder. Vai deixar o quê? Leia o início do livro Depois da Morte de Leon Denis, quando Leon Denis faz o passeio pelas cidades maravilhosas do passado, todas em ruínas. E ele observa assim: cadê o poder? Cadê a fama? Cadê a grandeza? Toda resumindo em ruínas. Cadê? Dinheiro vai consertar o clima que está desarmonizado agora? O desmatamento conserta alguma coisa? Pelo contrário, dinheiro vai trazer mais dificuldade ainda, né? Então tem que se consertar o planeta, conscientizar cada ser humano, fazer a sua parte de plantar pelo menos nessa encarnação uma árvore, uma árvorezinha, para deixar o planeta mais fresco, arborizado, com um oxigênio mais importante para os nossos netos. Só para os nossos netos? Ou eu vou voltar e vou achar o cenário todo devastado? Se a lei da reencarnação é o retorno, como eu quero encontrar a minha nave Terra, o meu lar Terra? Como eu quero encontrar? Futuro, tenho que deixar pelo menos ali tudo encaixado. Ah, só um copo que eu estou jogando na rua, isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada? E se todos os cariocas jogassem um copo na rua? Olha a consequência, né? Ah, só um papelzinho de chiclete. Papelzinho de chiclete? Cadê os... Olha, o que eu tenho mais é bolso, né? Olha aqui. Bolso aqui, bolso aqui. Eu acho que tem aqui também, né? Ou aqui, essas modas agora, né? Jovem tem bolsa até aqui do lado. Que serventia está fazendo esse bolso? Né? Isso é educação para o futuro. Então ele fala que essa ambição, ela vai nos levar, vai trazer para a gente consequências inevitáveis, né? Então por isso que não é revelado, né? Deixa a coisa acontecer. Não fala, de repente
pelo conceito educacional dos nossos filhos, dos nossos parentes, muitas coisas assim, importantes, é melhor a gente deixar calado, deixa a coisa andar para acontecer, para a gente ficar mais em paz, né? E aí, o conhecimento. Muitos de nós, quem não passou por um calçadão da vida, por uma rua da vida e recebeu um papelzinho? Trago a sua pessoa amada em 3 dias. Resolvo tudo de uma vez. Não é? E aí, há mediunidade ali? Há mediunidade ali. Mas quais são o tipo de espírito que está se unindo, ajudando, colaborando naquela comunicação? Quais são os tipos de espírito? Será que são os espíritos que trabalham aqui? Os espíritos espíritas? Ou são os pseudo-sábios, enganadores, charlatões? Como diz Paulo, há uma nuvem de testemunha. A população desencarnada é 5 vezes maior do que a população encarnada, né? Então, aquela população lá sabe tudo? Pode responder tudo? Tá bem claro no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, quando Kardec tem um tópico falando assim, perguntas sobre o futuro, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Por isso que é bom estudar o Livro dos Médiuns, né? E ali, quando Kardec pergunta, Kardec traz um apanhado legal, falando que os espíritos, quem são os espíritos? São pessoas que viveram outrora na Terra, né? E que levam para o mundo espiritual o que tem, o que possui, o nível de conceito, o nível de conhecimento, né? O nível de habilidade. Então, nessa massa maior, na população quase total de desencarnados, nem todos estão aptos para dar um diagnóstico preciso, uma informação precisa sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. É muito sério. Eu soube lá a nossa casa tem o trabalho da psicografia, né? E uma pessoa procurou a casa, os espíritos, e falou, olha, eu tenho que vender a minha casa. E fui procurar uma casa. Achei 2 casas. Uma tem garagem, mas não tem canil. Outra tem canil, mas não tem garagem. Qual é que eu fico? Qual é que eu compro? É brincadeira, né? Como o Herma, a doutor Herma, né, o Baltazar, ou qualquer espírito, o Santo Agostinho, ou até o próprio Kardec, Denis, vai responder essa criatura? E são coisas da Terra, são decisões nossas. Compra sem canil e faz a garagem. Compra com canil e faz a garagem. É muito simples. Ele respondeu assim, filha, compre o que o seu... Visite as 2 e deixe a sua intuição, perceba a sua intuição. Se o ambiente está favorável, fica com essa sem canil mesmo e depois faça o canil, fica com a garagem. Então são perguntas, sabe, mas com todo respeito a esses que buscam. Tem solução? Tem solução. Mas aí precisa de quê? Da reciclagem do estudo, do conhecimento, para a gente mesmo, através de uma simples meditação, recolhimento e oração, e falar, Senhor, dai-me uma saída, uma orelha. Olha só, não, mais simples, não é? Muito mais simples esse resultado, né? São coisas daqui da Terra, né? Que acontecia muito assim, muito claro no início, né, da codificação, né? Quando a maioria da sociedade parisiense buscava aqueles salões para fazerem perguntas, questionamentos mais simples, mais terra a terra aos espíritos. Ali tudo bem, mas depois que eu tenho um conceito de uma direção que eu sei que
que a oração, ela consegue mesmo fazer uma ponte rápida, muito mais rápida do que um raio com o mundo espiritual, então eu busco o recurso da oração. Eu busco o recurso da minha intuição para descobrir a saída, não é? Terminou? 10 para as 11. 10 para as 11, né? Então, o nosso futuro, ele se resume na última questão 871, quando Kardec faz um comentário assim bem forte, bem lúcido, bem dinâmico. Ele diz assim: é assim entre os homens, por mais capaz que seja um aspirante, por mais certeza que se tenha do seu triunfo, não se lhe concede nenhum grau sem antes ele passar pelo exame. Alguém vai conceder um diploma, né, para um psicólogo, um médico, né, um engenheiro, sem ele passar pela fileira, né, dos graus do curso? Jamais. Até acontece aí, né? Mas é descoberto logo pela imprensa, e esses autores desse delito são logo punidos, né? Então é preciso passar por todo aquele processo que, dependendo do curso, são 4, 5, 7 anos, para você ter o êxito do seu esforço, da sua determinação. Assim é. Da mesma maneira, o juiz não condena o acusado, senão pela prova de um ato consumado. Vai chegar ali, está condenado. Esse juiz, não sei não, né? Condenado, né? Tem que ter o quê? Os autos do processo, para que ele analise o processo e chegue a uma decisão. Então ele diz, né? Quanto mais se reflete sobre as considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábio ao ocultá-lo. Como Deus foi sábio em nos ocultar o futuro. Para deixar o quê? A nossa liberdade de ação, o nosso livre-arbítrio, o nosso esforço, o nosso crescimento. Ser o quê? Colheita. Ser o resultado da nossa colheita. E aí ele diz assim: a certeza de um acontecimento feliz o atiraria na inação. Sei que eu já vou ganhar amanhã mesmo na Mega Sena, então agora não quero fazer nada. Nada. O que é o nada? O nada você desencarna mais rápido, né? Já viu a água parada? A água parada hoje, tá bom, choveu hoje, a água está naquela poça ali, está parada, não tem nada. No segundo dia não tem nada. No terceiro dia, quando você olha para aquela poça d'água, você já começa a ver um monte de algo diferente ali, né? Vidas ali, né? E que vidas são essas? Perigosas, né? A Aedes aegypti, né? E aí você tem que o quê? Dar um fim naquela água. Então nós não fomos criados para parar, para estar sempre em atividade, sempre à frente, sempre para o alto. E aí ele fala, tiraria da inação de um acontecimento desgraçado, se eu soubesse que eu iria passar por um certo tipo de acidente ou alguma vicissitude lá na frente, eu ia começar a acontecer o quê? Como eu falei do plano Collor, né? E entrar em desespero, caramba, está chegando a data, olha só, né? Está chegando a data que eu tenho que fazer, É tão curiosa aquela história, né, de um homem que o futuro aqui, ele reencarnou, o futuro, as ações dele com o passado, com os escravos, foram muito cruéis, né? E ele reencarnou para perder um braço, que ele agiu com muita atrocidade com um dos seus servos. Ele reencarnou para perder o braço no ano tal, na hora tal, exata. Tudo legalzinho, tudo sacramentado. Só que o que aconteceu? Quando estava se aproximando a data,
Esse senhor perdeu simplesmente um dos dedinhos. E por que ele perdeu um dos dedinhos? Segundo a história contada por Ney Lúcio, por Chico Xavier, esse homem, ele conheceu a espiritualidade, a doutrina espírita, e se entregou de corpo e alma à tarefa do bem, aos trabalhos, à dedicação ao próximo, né? Tem que resgatar? Tem que resgatar. Mas Deus não... Quando você começa a agir dentro do amor, vem os advogados divinos, mexe naquela sentença. Olha que legal. Não é Deus que mexe, é a lei. Os advogados divinos vêm e mexem naquela sentença. Deixa ele tirar som. E aí eles, desesperados. E o pessoal do grupo espírita dele também. Mas, seu Jorge, o senhor tão santo, uma pessoa tão santa, ainda teve... Ele, em detalhe, né? Na encarnação ele optou por ser metalúrgico. Estava chegado a acontecer vários incidentes, né, com ele, né? Então, ele perdeu, né? Não é esse cara que tá... Por favor. O meu partido é Jesus, é o amor, né? Puxa vida, sempre que eu lembrei. Aí então, o que aconteceu? E o povo lá na casa espírita, puxa vida, seu Jorge, o senhor tão bom, um santo homem, faz só o bem, e daí? Está na terra, está no mundo de expiação e prova, está devendo. Olha que coisa legal, não é? Está no mundo ainda atrasado, no rumo de regeneração, então está fadado a qualquer coisa, né? E aí ele, não inconformado, eu quero uma resposta. E buscou a psicografia, a orientação espiritual. E veio a notícia. Queres saber mesmo? Vou te dizer. Tu eras isso. Não, chega, já sei tudo. Então, a lição sabemos de cor, né? Só nos resta aprender. Logo estaremos de volta ao nosso porto seguro. Como é bom ter um lar. Como é bom dividir com a família um abraço, um carinho, um afago, um sorriso, um olho no olho. Eu vou voltar para minha casa. Pode acontecer 3 coisas na recepção da volta. Abro a porta e o cachorro não está nem aí, nem balança o rabo. Que coisa, hein, Paulo? E aí eu fico meio desmotivado, mas eu vou acreditar na casa do amor lá que eu vim agora, né? Aí vou em direção encontrar alguém, a esposa está lá preparando o almoço, né? Que agora está quase na hora do almoço. E aí ela olha, já voltou? Já pensou se já voltou? Pegou muito bem não, né? Ou será que a gente pode mudar o processo seguindo as orientações da Gracildes? Meu bem, já voltou? Que bom! Estamos a caminho para isso acontecer, né? Mas depende de nós. Que o Senhor da vida nos abençoe. Nós agradecemos ao companheiro Paulo pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos colocar da melhor forma possível na nossa cadeira, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que o nosso anjo de guarda está junto de nós, ouvindo os nossos pedidos. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos que abençoe esse trabalho de amor que irá se realizar.
que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo fluidos de paz, de saúde e de felicidade. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe. Que a doce e serena paz de Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento. Vamos lembrar, como falou nosso companheiro Paulo, da importância de estarmos aqui no presente, porque estamos construindo o nosso futuro. Estar nesse momento presente é abrir a nossa mente, o nosso coração e percebermos todo o amor desta casa nos sendo ofertado pelas vibrações, pelos fluidos que os benfeitores prepararam para atender às nossas necessidades. Então confiemos, nos entreguemos a esse momento tão importante para nós. O Evangelho de Jesus, que sempre está nos preparando para esse futuro, sempre nos propõe a construção do amor. No capítulo de hoje do Evangelho, a recomendação do Mestre para nós, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Jesus nos evocando, nos exortando a aprendermos a fazer o bem sem ostentação, sem divulgação, sem exposição. E nós estamos nessa condição de aprendizes. No livro Pela Graça Infinita de Deus, psicografada pelo seu altivo, nosso querido altivo, quando ainda estava aqui encarnado, o benfeitor Baltazar nos traz uma reflexão sobre esse exercício de fazermos o bem sem ostentação. Ele nos diz que no momento evolutivo em que a gente se encontra, é natural que a gente passe por diferentes fases nesse exercício. Primeiro, nos diz Baltazar, nos encontramos muito egocêntricos, só olhamos para nós mesmos. Mas na medida que vamos despertando a nossa consciência, vamos amadurecendo, começamos a olhar para a dor do irmão. E vamos, nesse movimento, despertando em nós esse desejo de ajudar. Mas Baltazar nos diz ainda que também é comum nesse estágio ainda queremos algum tipo de reconhecimento. E ele diz, não fiquemos chateados com isso, porque somos igual a criança, que quando está aprendendo e faz algo de bom e quer ser vista, ela quer ser elogiada pelos pais por estar fazendo a coisa certa. Mas precisamos avançar. Precisamos avançar porque é na persistência, é nessa continuidade do trabalho no bem que nós vamos finalmente chegando na fase, como nos recomenda o querido Mestre. Que cada vez possamos ir nos sensibilizando mais com a dor do nosso irmão e vai despertando em nós esse desejo sincero de ajudar. Estamos desenvolvendo, na verdade, o amor. E aí sim, vamos aprendendo a fazer o bem sem esse desejo do reconhecimento. O benfeitor Miguel, do capítulo de hoje, que fala sobre a piedade, vem dizer para a gente que a piedade é o sentimento que mais nos aproxima de Deus. Por quê? Porque é o amor em movimento, despertando no nosso íntimo. A piedade é a compaixão, quando nos sensibilizamos com a dor do próximo. E é natural, diz ele, que ao estarmos mais sensíveis, que soframos mais, não é assim? Hoje, quando nós vemos um noticiário na TV, vemos uma criança ali na esquina tão pequenininha, vendendo bala, vemos situações ali na nossa rua, na nossa família, como o nosso coração fica apertado, como a gente sofre. E aí a gente lembra que quando somos nós que estamos na dor, queremos ser acalentados, acolhidos. Então, o coração sofre porque estamos mais sensíveis, né? Mas essa atitude, ela é natural,
porque, como nos diz o benfeitor, vem com uma amargura, mas também vem com uma felicidade, porque vamos de encontro tentar auxiliar o nosso irmão. Jesus, ele é o exemplo vivo, porque Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Então, tudo que Jesus ensinou, ele foi o exemplo, ele exemplificou. E aí a gente vai ver como Jesus se apieda da gente, tem compaixão, porque ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. E Jesus tem tanta compaixão por nós, porque quando ele trouxe todos os ensinamentos, nós ainda estávamos com muitas dificuldades de entender. E ele diz assim: não se preocupe, eu vos enviarei o Consolador prometido, porque vocês vão estar em melhores condições de compreender tudo que eu tenho dito. E o Consolador chegou, é a doutrina. Hoje estamos aqui estudando, aprendendo, renovando a nossa mente, melhorando os nossos sentimentos, alimentando a esperança. E com certeza, quando sairmos daqui, vamos estar um pouquinho mais renovados e fortalecidos, e encararmos as nossas dificuldades de um lugar mais tranquilo, ou pelo menos menos penoso. Vamos poder captar a sintonia do nosso guia espiritual nos orientando. Então, que possamos fortalecer essa confiança e perseverar no trabalho do bem, desenvolvendo a piedade e o amor, porque é isso que Jesus espera de nós. Graças a Deus. Nós estamos muito gratos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de iniciarmos tão bem o nosso sábado. Que possa esse sentimento de paz, de harmonia, que eles possam permanecer em nosso coração, em nosso pensamento, que a Tua mão generosa passe sobre nossas cabeças, harmonizando os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, que nada, Senhor, nada possa acontecer que venha tirar de nós esse sentimento bom que reina junto de nós. Abençoa, Senhor, a todos nós, abençoa a nossa casa de amor, abençoa todos que aqui trabalham, encarnados e desencarnados. E é em Teu nome, Senhor Jesus, em nome desses espíritos queridos, do nosso querido altivo, Antônio de Aquino, toda a coluna de espíritos que ampara a nossa casa. E em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.